Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Concurso Prefeitura Municipal de Vinhedo, São Paulo. Provas serão realizadas no dia 13 de julho de 2025. Banca Avança SP. A resolução de provas anteriores, antigas ou atuais, é importante para a sua aprovação, pois é essencial que você conheça os tópicos recorrentes da banca Avança SP. Portanto, assista essa mega revisão e faça o download de provas da banca Avança SP. Links na descrição desta videoaula. Bons estudos! Questão 14. Um empreendedor trabalha confeccionando cestas de chocolate. Ele recebeu um pedido para confeccionar 200 cestas em 5 dias. Supondo que ele confeccionou 75% em 3 dias, quantas cestas por dia deve confeccionar nos próximos 2 dias? Ou seja, para terminar o prazo em 5 dias, para atender a demanda do prazo estipulado. Então, vejam, ele confeccionou 75% em 3 dias. Então, eu tenho exatamente 0,75 ou 75 centésimos vezes 200. Podemos simplificar os dois zeros, então eu tenho aqui 150 cestas em 3 dias. Portanto, se o pedido é de 200 cestas, restaram 50 cestas para ele confeccionar em 2 dias. Portanto, ele vai confeccionar 50 cestas dividido por 2, 25 cestas por dia, letra B. Questão número 13. Carla tem um tecido de 20 centímetros de altura e 15 centímetros de largura. Ela quer dividir esse tecido em pedaços quadrados, todos do mesmo tamanho, tendo a área de cada pedaço a maior possível. Então, ele quer dividir esse tecido aqui, de 20 centímetros de altura e 15 centímetros de largura, em pedaços quadrados, que tenham o mesmo tamanho, sendo a área de cada pedaço a maior possível. Carla não quer que sobre nenhum retalho, isto é, todo o tecido original tem que ser transformado nos quadrados. Qual a área de cada pedaço cortado por Carla? Então, para saber qual a medida do quadrado, nós vamos achar o maior divisor comum de 20 e de 15. Como os números são pequenos aqui, o maior divisor de 20 e 15 simultaneamente é exatamente o 5. Então, esse 5 aqui, que é o maior divisor comum, 5 dividido por 20 dá 4, 5 dividido por 15 dá 3, representa o lado do quadrado. Então, cada pedaço quadrado tem que ter 5 centímetros de lado. Portanto, a área de cada pedaço tem que ter exatamente 25 centímetros quadrados. 5 vezes 5, 25, letra D. Questão 14. Um professor fez um acordo com sua turma de 5 estudantes. Se a média aritmética das notas da turma for maior ou igual a 7, todos os estudantes da turma seriam aprovados. Caso contrário, todos os estudantes seriam reprovados. A tabela abaixo mostra notas individuais de cada aluno. Alice, Beatriz, Carla, Diego e Ellen, onde Ellen não tem a nota. Qual a nota mínima de Ellen deve tirar para que todos os estudantes sejam aprovados? Ou seja, para que a média seja 7 ou mais. Então, basta simplesmente tirar a média do 5, ou seja, média aritmética simples, soma as variáveis 7,95 mais 8,15,
mais 9, mais 5,05, mais a nota de Ellen, chamando de x, dividido por 5, a média tem que ser no mínimo 7. Esses 5 posso passar dividindo, multiplicando já direto, né? 7 vezes 5, 35. Somando aqui, eu tenho exatamente 30,15 mais x igual a 35, onde x é a nota de Ellen. Então, x, que é a nota de Ellen, tem que ser no mínimo 35 menos 30,15, que efetuando isso aqui vai dar 4,85. Ou seja, se Ellen tirar 4,85, a média das 5 alunas será exatamente 7. Alternativa letra E. Questão 15. A figura abaixo mostra um quadrado ABCD, onde o ponto E, esse ponto aqui, é ponto médio de CD. Indique a razão entre a área da região sombreada, que é esta região aqui, e a área do quadrado ABCD. Questão bem interessante de geometria plana. Vejam, vamos chamar de x o lado do quadrado, portanto, E é ponto médio, então aqui vai medir metade, x sobre 2. Então, vejam, se eu traçar esse segmento E até esse ponto F aqui, eu tenho que essa medida em vermelho, que eu vou chamar de H, é a altura do triângulo AEC, que nós vamos chamar de X. Então, podemos calcular a área desse triângulo assinalado, que vai ser triângulo ACE, base multiplicado pela altura dividido por 2. Melhorando esse cálculo, tenho x vezes x, x quadrado dividido por 2, já multiplicando pelo inverso de 2, que é 1/2. Então, vai ficar x quadrado dividido por 4. Esta é a área do triângulo ACE da figura, é a área da região sombreada. A área do quadrado, sabemos, lado vezes lado, x quadrado. Portanto, a razão da área sombreada, que é o triângulo, x quadrado dividido por 4, dividido pelo quadrado, vai ser x quadrado sobre 4, da mesma forma, multiplicando pelo inverso, 1 sobre x quadrado. Posso cortar aqui, portanto, a razão da área sombreada pela área do quadrado é exatamente 1/4, letra C. Questão número 17. Em uma receita de bolo, a proporção de farinha para açúcar é de 3 para 2, ou seja, mais farinha do que açúcar. Se uma pessoa quer fazer um bolo de modo a usar 2,5 kg de farinha mais açúcar, ou seja, o total, quantos quilogramas somente de farinha serão utilizados? Então, questão de razão e proporção, sempre presente nos concursos da banca Avança SP. Então, veja, a razão entre farinha e açúcar é de 3 para 2. 3 partes de farinha, 2 partes de açúcar. Somando farinha mais açúcar, está dizendo que tem que ser 2,5 kg. Então, veja que interessante. Nós vamos resolver da forma que nós resolvemos outras questões. Só que agora, ao invés de multiplicar esta razão aqui, 3/2, eu vou dividir por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho esta razão aqui, que é equivalente a esta. Farinha 3, equivalente a 1,5. Açúcar 2, equivalente a 1. Então, nós temos que farinha 1,5, açúcar 1. Esta é a proporção que dá exatamente 2,5 kg. Portanto, alternativa letra B. Quanto de farinha? 1,5 kg, 1,5 kg. Questão 19.
eu não vou resolver a 18 porque eu vou colocar numa outra planilha, uma vez que tem um enunciado um pouquinho maior. Então, 17, 19. Observe a seguinte sequência lógica numérica: 2, 7,5, 5, 13,5, 8, 19,5. Qual o resultado da multiplicação dos dois termos seguintes? Ou seja, desse termo e desse termo aqui. Então, vejam. Eu tenho esta sequência. Eu vou reescrever esta sequência transformando esses números aqui em números com vírgula. Não teria necessidade, mas só para visualizar melhor. Então, aqui fica 2, 7 dividido por 2 dá 3,5. 5, 13 dividido por 2 dá 6,5. 19 dividido por 2 dá 9,5. Então, tem uma outra sequência substituindo isso aqui por números decimais. Dá para observar que o padrão lógico aqui é cada termo somando 1,5. 2 mais 1,5, 3,5. 3,5 mais 1,5, 5. 5 mais 1,5, 6,5. 6,5 mais 1,5, 8. 8 mais 1,5, 9,5. Então, o próximo termo aqui vai ser 9,5 mais 11 mais 1,5, que vai dar 11. Então, esse é o termo posterior a 9,5. O próximo número aqui somamos 1,5, 12,5. Portanto, eu tenho que saber o produto desses dois números. Multiplicando, 11 vezes 12,5 dá 137,5. Não tem essa alternativa porque está em forma de fração. Exatamente 19,5. Isso aqui representa o quê? 275 sobre 2. Alternativa letra C. Questão 16. Observe a seguinte proposição. Hoje não choveu e fui à praia. Indica a alternativa que contém a equivalente lógica da negativa dessa proposição. Então, vejam. Para fazer a negativa, eu vou aplicar a lei de Morgan. Lembrando que aqui eu tenho uma proposição ligada pela conjunção e. Hoje não choveu e eu fui à praia. Então, a lei de Morgan diz que fazer a negação P e Q, C e somente C, não P ou não Q. Então, a grande dica para a gente achar uma sentença equivalente, fazer a negação, é lembrar que, no caso aqui, este E aqui, eu transformo em OU. Então, no resultado, eu tenho que ter a disjunção OU. Com essa primeira dica, observe, eu já elimino alternativas. Eliminamos a B, porque eu tenho aqui uma conjunção. Eliminamos a C, porque nós temos aqui uma condicional. Eliminamos a D, porque temos uma condicional. Eliminamos a E, porque temos aqui uma conjunção. Portanto, sem cálculo nenhum posteriormente, a alternativa correta é exatamente a letra A. Ou seja, fazemos a negação da primeira premissa. Hoje não choveu, hoje choveu. Transformamos E em OU e fazemos a negação de P. Negação de P, não fui à praia. Portanto, resposta, hoje choveu ou eu não fui à praia, letra A. Questão número 11. A média das idades de uma determinada turma de estudantes é 22 anos. Sabendo-se que a proporção entre homens e mulheres dessa turma é de 4 para 5, ou seja, temos mais mulheres do que homens, e que a soma das idades de todas as pessoas da turma é 1980. Quantas mulheres há na turma? Então, vamos lá. A razão entre homens e mulheres é de 4 para 5. Como a média dos estudantes é 22 anos, e não temos a quantidade de estudantes, nós podemos chamar de X. Então,
X, a quantidade de estudantes, vezes a média, dá exatamente o total, que é 1980. Então, nós temos aqui esta equaçãozinha aqui. 22 anos vezes a quantidade de estudantes igual a 1900 anos. Portanto, X, quantidade de estudantes, 1980 dividido por 22, que dá exatamente total de 90 estudantes. Para achar a quantidade de mulheres, eu vou pegar essa razão aqui, 4 para 5, multiplicar por 10, o numerador e o denominador. Então, tenho 4 vezes 10 dá 40, 5 vezes 10, 50. Portanto, como essas duas razões são equivalentes, eu tenho exatamente 40 homens, 50 mulheres. Logo, a resposta correta, alternativa, a letra B. Questão número 12. Um mural é feito com 2 tipos de cerâmica, chamado de tipo A, deixa eu mudar aqui, tipo A e tipo B. Todas as cerâmicas de um mesmo tipo têm áreas iguais. O artista percebe, se ele utilizar 10 cerâmicas do tipo A e 15 cerâmicas do tipo B juntas, ele consegue cobrir uma área de 260 centímetros. Então, eu tenho aqui uma informação importante. Utilizando 15 cerâmicas, deixa eu mudar novamente, tipo A e 15 do tipo B, consegue cobrir 260 centímetros. A outra informação diz 10 cerâmicas do tipo B e 15 do tipo A, cobre 250 centímetros. Então, quadrados. Com base nessas informações, qual a área de cada cerâmica do tipo A. Então, vamos lá. Temos duas informações, portanto, eu vou formar um sisteminha. 10 cerâmica do tipo A mais 15 do tipo B é igual a 260 centímetros quadrados. Então, esta é a primeira informação. 15 cerâmica do tipo A e 10 do tipo B, eu tenho 240 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui um sistema onde eu quero saber a área da cerâmica A. Então, vamos resolver utilizando o método da adição. Como eu tenho aqui 15 e aqui eu tenho 10, eu vou pegar essa primeira equação e multiplicar por menos 10. É um número conveniente. Então, vai dar menos 100A, menos 50B, menos 260. Equação B. Equação seguinte. Vou multiplicar por 15, para dar aqui 150B. Então, vai ficar 15A vezes 15, 225A. 10B vezes 15, 250B, positivo. E aqui, 3.600. Somando essas duas equações, onde os coeficientes de B são simétricos, opostos, cancela. Então, vai ficar 225A menos 100A dá 125A. 3.600 menos 2.600 dá 1.000. Portanto, 125A vezes o azulejo A é igual a 1.000, onde A é a área do azulejo A que nós queremos saber. Então, A vai ser 1.000 dividido por 125, que dá exatamente 8 centímetros quadrados. Portanto, alternativa a letra A. Questão 17. A tabela abaixo mostra a receita mensal de uma pequena padaria do bairro. Eu tenho aqui a venda dos 7 meses. 2, 3, 4, 5, 6, 7. De junho até dezembro, onde não temos a venda de agosto, que está chamando de X. A pergunta é, sabendo que a média das receitas durante os meses apresentados é R$21.000, indique o valor do X.
questão recorrente, sempre aparecendo em concursos públicos. Problema de média e interpretação de uma tabela. Algumas vezes aparece gráficos. Então, vejam, sabemos que a média é a soma das variáveis dividido pela quantidade, 7 meses. Então, 12.000 mais 14.000 mais 21.000 mais 18.500 mais 19.500 mais 26.000 mais x dividido por 7 é igual a 21.000. Esse 7 já posso passar dividindo, multiplicando, como se fosse tirar o mínimo, fica 147. Somando aqui essas variáveis aqui, eu tenho exatamente 11.000 mais x igual a 147.000. Portanto, x 147 menos 111.000, que dá exatamente R$36.000, alternativa letra E. Questão número 13. Numa aplicação juros simples, um investidor aplicou um capital inicial C e recebeu um valor J de juro num determinado tempo T. Se ele tivesse aplicado um capital que fosse o dobro do capital inicial, mas cuja taxa de juro fosse 1/4 da taxa anterior, quanto ele teria que ter esperado para receber o mesmo valor do juro, vou chamar de T maiúsculo. Então, vejam, sabemos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, a primeira informação, normal, juros vezes o capital vezes a taxa vai ser igual o dobro do capital inicial. Então, veja, dobro, como nós vamos trabalhar com C, o dobro é 2C. A taxa, 1/4 da taxa inicial. A taxa inicial é I, 1/4 de I. O tempo que eu quero saber, eu vou chamar de T maiúsculo. Aqui no primeiro mesmo tenho T minúsculo, T maiúsculo. Como eu tenho aqui capital vezes a taxa, eu posso simplificar. Então, corta o C e o I com esse C e com esse I. Então, tenho T igual 1/4 de T. Passando, multiplicando esse 4 aqui, eu tenho que 4T é igual a 2 vezes T. T minúsculo, T maiúsculo. Então, eu quero saber o tempo para que o capital dobre. Então, é o T maiúsculo. Vai ser 4T minúsculo dividido por 2. Dividindo isso aqui, o tempo novo tem que ser o dobro do inicial. Resposta, letra D. Questão 14. Questão que nosso amigo Eric solicitou que nós fizéssemos os devidos comentários. O triângulo abaixo é isósceles, de forma que a medida de sua altura é igual à medida da sua base. Sabendo que o segmento DE, que é esse segmento aqui, é metade da altura, e que o segmento F, EF, é paralelo ao segmento AB, então, qual fração a área sombreada, que é esta área aqui de um trapézio, em relação à área do triângulo ABC? Então, vejam. Vamos chamar a altura aqui, eu vou dar um valor arbitrário. A altura H, vou chamar de 2 unidades de comprimento. Pela informação, a base AB tem a mesmo tamanho, então 2. Então tenho esta altura aqui exatamente 2 e aqui também é 2. Vejam, esse segmento aqui, se eu chamar esse ponto aqui de GF, nós temos o seguinte: quais são os dados? GF é a base média do triângulo ABC, que passa exatamente no ponto médio. Isso aqui é metade da altura.
Então, aqui eu tenho a altura. Então, o ponto E é metade, então G é metade do lado AC. E F metade do... Então, esse aqui, GF, é chamado de base média. A base média GF é a metade da base. A base mede 2, divide por 2, então GF mede 1, uma unidade. Então, isso aqui, inteirinho, mede 1. Vamos completando. Isto aqui, DB, é a metade da base. Como a base é 2, aqui mede 1. Isto aqui é ponto médio. Então, o que eu tenho aqui? Que C até E mede 1 e de E até D mede 1. Então, já tenho todas as medidas para calcular. Então, o que eu tenho que saber? Esta medida aqui, de E até F, é metade de GF, da base média. Isso aqui inteiro é 1, portanto, aqui vai dar meio. Agora, vamos lá. Área sombreada, dividido pela área do triângulo ABC. A área sombreada é a área de um trapézio, que vai ser a base menor mais a base maior, que é 1, vezes a altura, que é 1, dividido por 2. 1 meio mais 1 vezes 1 dividido por 2. Somando isto aqui, eu já fiz o cálculo direto, dá 3 meios vezes 1 dividido por 2. Então, vai ficar 3 meios multiplicado pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, eu já tenho a área sombreada. Eu tenho, então, esse valor aqui em cima, que vale 3/4. A área do triângulo ABC é base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. 2 vezes 2, 4 dividido por 2, 2. Portanto, eu já tenho também esta área aqui. Então, jogando aqui, eu tenho 3/4, que é a área sombreada, área do trapézio, dividido por 2. O denominador aqui do 2 é 1. 3/4 vezes o inverso de 2, que é 1 meio. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Portanto, a razão entre a área sombreada, a área do trapézio, dividido pela área do triângulo, é 3/8, alternativa letra E. Questão bem interessante, enviada pelo nosso amigo Eric. Agradecemos a colaboração do nosso amigo. Questão número 16. Observe a seguinte sequência lógica figural feita com quadrados enumerados. Então, nós temos aqui alguns quadradinhos com números inseridos dentro. No primeiro elemento dessa sequência, a soma dos seus quadrados resulta em 5, ou seja, somando os números que estão inseridos dentro do quadrado, eu tenho soma 5. Qual será a soma dos números dos quadrados do sexto elemento? Então, vamos lá. Observe, no primeiro quadradinho eu tenho 4, na primeira figura, 4 quadradinhos, cuja soma dá 3 mais 1 mais 1, 5. Na figura 2, eu tenho 9 quadradinhos, somando 3 mais 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, dá 14. E no seguinte, eu tenho soma 30. Quadradinho, eu tenho 4, 6, 8... 10, 12, 14, 15. Então, vejam. Quantidade de quadradinhos relacionada com a soma dos números que estão inseridos dentro. Então, eu tenho 4 quadradinhos, vejam a figura, soma 5. Na figura 2, eu tenho 9 quadradinhos, observe. 3, 4, 9 quadradinhos e a soma dá 14. Na terceira figura, eu tenho 16 quadradinhos, observe, somando aqui 1, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16. Somando aqui, que eu já fiz a soma, deu 30. Portanto, observe o seguinte, nós temos relação dos quadradinhos com a soma dos números. Observe que a soma, a quantidade de quadradinhos, é uma sequência numérica, somando 4 com 5 deu 9, 9 com 7 deu 16, portanto, eu devo somar números ímpares. E aqui a soma é 5 mais 9 deu 14, 14 mais 16 deu 30, portanto, eu tenho que definir quantos quadradinhos tem a quarta figura, que vai ser, então, aqui eu somei 5, aqui eu somei 7, aqui eu vou somar 9, então dá 25. O resultado da soma dos que estão dentro, dos números que estão dentro do quadradinho vai ser 30 mais 25 dá 55. Definindo número de quadradinhos da quinta figura. Eu tenho a primeira, segunda, terceira, a quarta já defini, que é esse aqui. Então, a quinta figura vai ter, somei aqui 16 para 20, somei 9, vou somar 11, 36. A soma dos números que estão dentro do quadradinho vai ser 55 mais 36, que dá 91. O número de quadradinhos aqui vai ser, como eu somei aqui 11, eu vou somar 13, dá 49. A soma dos números que estão dentro dos quadradinhos vai ser 91 mais 42, que dá 140. Então, eu tenho a primeira figura, observem, a primeira figura, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, a soma dos números que estão inseridos dentro, 140, letra A. 17. Numa competição de xadrez, há 40 pessoas. Em cada jogo, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor 3 pontos, podendo resultar em pontuações negativas. Ou seja, a soma dos pontos das pessoas pode se dar negativo ou positivo. Se o jogo resultar em empate, ambos os jogadores ganham 1 ponto. Suponha que todos os competidores começam com pontuação 0. Após a primeira rodada da competição, onde todos os jogadores jogaram uma única vez, qual a maior soma possível para a pontuação de todos os jogadores? Então, vejam, questão bem interessante de raciocínio lógico. Então, vejam, se eu tenho 40 pessoas, um joga contra outro, eu tenho no máximo 20 partidas numa única rodada. Então, vejam, com 40 pessoas, 20 partidas. A joga com B, C com D, E com F, G com H, dá 20 partidas. Então, vejam, se tiver um vencedor nessas 20 partidas, o total da pontuação vai ser 0, uma vez que o que ganha 3 pontos, o que perde 3 pontos. Portanto, como são 20 partidas, dá 0. Então, está excluído isso aqui. Se acontecer empate nas 20 partidas, cada um ganha 1 ponto. Então, se eu tenho 20 partidas, 20 jogos, os que ganharam ganham 20, os que perderam perdem 20, e, portanto, o máximo de pontuação vai ser 40 pontos. Se tiver, por exemplo, 19 ganhadores, vai ficar ou positivo ou negativo, porque quem ganha, ganha 3, quem perde, perde 3. Então, a alternativa correta é exatamente letra A, que eu não marquei, mas vou marcar aqui. Então, o máximo de pontuação vai ser 40 pontos. Questão 18. Uma empresa que fabrica telas de computador controla o número de defeitos para cada tipo de tela. A tabela abaixo mostra 4 tipos de telas: LCD, OLED, AMOLED, fabricadas
2.450, 1.500, 960. Quantidade de telas defeituosa LCD 5, OLED 3. A empresa define uma quantidade chamada de taxa de defeito como sendo a razão entre o número de telas defeituosas e o número de telas fabricadas, ou seja, a razão entre esse número com esse número. Os tipos de telas em ordem crescente de defeitos são, basta fazer o cálculo. Então vejam, tela LCD, 5 defeitos para um total de 2.450. Dividindo, isso aqui dá 0,00204. Tem que colocar várias casas decimais, propositalmente. Tela OLED, 3 telas com defeito de um total de 1.500. Dividindo, dá uma decimal exata, 0,02. Portanto, esse número aqui, ele é maior do que esse. Portanto, já excluímos a alternativa letra D. Tela AMOLED, 2 telas defeituosas de um total de 960, dá 0,00208. Portanto, em ordem crescente, qual que é o maior? Esse aqui, OLED, depois vem LCD e AMOLED, letra A. Questão número 11. Uma empresa de hospedagem cobra do cliente por cada hora utilizada na hospedagem, porém, horários diferentes têm taxas diferentes. Entre 7 e 18 horas, cobra R$ 12 por hora. E entre 18 horas e 7 horas do dia seguinte, cobra-se 15 horas por hora, R$15 por hora, independentemente do dia da semana. Um determinado cliente chegou na hospedagem às 20 horas de uma sexta-feira e saiu às 12 horas da segunda-feira seguinte. Quanto este cliente pagou pela estadia? Então, vejam, vamos para os comentários desta questão. Entre 7 e 8 horas, temos 11 horas, paga R$ 12 por hora. Entre 18 horas e 17 horas do dia seguinte, ou seja, mais 13 horas, paga R$15 por hora. Este cliente, conforme o enunciado, ele chegou na hospedagem às 22 horas de uma sexta-feira e saiu às 12 horas de uma segunda-feira. Então, ele permaneceu das 22 horas da sexta-feira até as 12 horas da segunda-feira. Vamos fazer os cálculos separadamente. Então, vejam, das 22 horas da sexta-feira até as 7 horas do sábado, ele ficou 9 horas. Essas 9 horas ele vai pagar R$15 por hora. Portanto, 9 vezes 15 dá exatamente R$135. Nos demais períodos, até segunda-feira, dá um período completo. Então, vejam, das 7 horas até as 18 horas do sábado, vai estar nesse intervalo. Então, são 11 horas, pagando R$12 a hora, que dá 11 vezes 12, R$132. Das 18 horas do sábado até as 7 horas do dia seguinte, ou seja, do domingo, são 13 horas. Está nesse intervalo aqui, segunda parte. Então, das 18 horas do sábado até 7 horas do domingo, 13 horas, pagando R$15 a hora. Dá R$195. Das 7 horas do domingo até as 18 horas do domingo, ele paga 11 horas de estadia.
Cada hora nesse período paga R$12, então dá R$132. Então, agora vamos calcular das 18 horas do domingo até as 7 horas da segunda-feira, ele está permanecendo 13 horas. Paga R$15, R$195. Das 7 horas até horário de saída, que foi às 12 horas, ele ficou 5 horas na hospedagem. Portanto, 5 vezes 12, R$60. Somando esses valores aqui, 135, 132, 195, 132, 195 mais 60, conferindo 135, 132, 195, 132, 195, 60. Ele pagou R$849, alternativa letra C. 13. Um determinado pacote de biscoitos era inicialmente vendido com 10 unidades, pesando 15 gramas cada unidade, e custava R$5. Então, tenho aqui esta primeira informação. Após uma mudança de fábrica, o pacote passou a ter 12 unidades, ou seja, de 10 unidades passou para 12 unidades. Mas o peso diminuiu para 12 gramas por unidade. Antes era 15, passou para 12 gramas por unidade. Além disso, esse novo pacote teve um preço alterado para R$6. Era 5, passou para 6. Com respeito à razão entre o preço por grama do produto, é correto afirmar que, ou seja, qual foi a variação da grama anterior para o posterior, ou seja, com essas duas situações, ou diminuiu ou aumentou. Então, vamos lá para os cálculos. Vejam. Vamos calcular o preço por grama antes, ou seja, até esse índice, até R$5. Então, tenho 10 unidades, cada unidade tem 15 gramas, portanto, tem 150 gramas, custa R$5. Então, o preço dividido pelo peso, eu tenho a quantidade do valor em grama, que vai dar uma dízima periódica. Então, R$5 dividido por 15 vezes 10, 150 gramas. R$5 dividido por 150 dá 0,333 centavos, ou seja, uma dízima periódica. A segunda situação, vamos verificar o preço por grama após o aumento para R$6. Então, a única diferença que vai ser R$6 dividido por 12 unidades vezes 12 gramas, que é 144, então vai ficar assim, R$6 dividido por 12 vezes 12, que dá 144 gramas. Como o preço do pacote de biscoito é R$6 dividido por 144, nós temos aqui o preço por grama aproximado, 0,0417 centavos. Portanto, houve um aumento em relação ao preço anterior. Ele quer saber a variação entre a grama do preço antes e após. Vejam, a variação por grama em reais é 0,417 menos 0,333, que dá, logicamente, aproximadamente 0,083 centavos. Isso aqui em porcentagem vai ser o quê? Basta dividir esta variação aqui em reais dividido pelo 0,033. Então, 0,00383, que foi a variação dividido
pelo grama do preço anterior. Isso aqui dividindo com cuidado dá 0,249. Multiplicando isso aqui por 100, eu tenho aproximadamente 24,9. Arredondando, 25%, que é exatamente a letra D. Questão bem interessante. Questão número 14. Então, vamos lá. Um empreendedor, deixa eu mudar a caneta que está com um probleminha aqui. Um empreendedor decide fazer a receita de pão de queijo da sua avó para vender. A receita indica realizar uma proporção de 2 xícaras para cada 3 ovos. Então, a razão é de 2 para 3. Cada 2 xícaras de polvilho usa 3 ovos. Questão recorrente sempre de razão e proporção da banca Avança SP. Porém, para ser mais preciso, ele mede que o peso do conteúdo de polvilho em 1 xícara tem 120 gramas, ou seja, cada xícara corresponde a 120 gramas. Se esse empreendedor quer utilizar 10 kg de polvilho no total, quantos ovos ele precisa dispor para realizar a receita? Questão bem interessante de razão e proporção. Esta questão é recorrente da banca Avança SP. Então, vamos lá para os comentários. 1 xícara de polvilho, conforme informações, pesa 120 gramas. Como ele vai utilizar 10 kg de polvilho, 10 kg de polvilho vai ser o quê? 10.000 gramas. Vamos verificar, não precisa fazer regra de 3 simples. 10.000 gramas equivale a quantas xícaras? Cada xícara corresponde a 120 gramas. Portanto, dividindo 10.000 gramas por 120 gramas, eu tenho aproximadamente 83,33 xícaras de polvilho. Como a razão, ou seja, agora a razão é de 2 para 3, se eu usar 83,33 xícaras, quanto de ovo? Logicamente, vai aumentar muito maior, vai ser uma quantidade muito grande. Então, vejam, polvilho por ovos, a razão é de 2 para 3, ou seja, cada 2 xícaras, 3 ovos, eu tenho 83,33 xícaras. Portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 2x é igual a 3 vezes 83,33 dá 249,99. Aproximado. Questão, observe. Essa prova aqui, estranhamente, a banca colocou números decimais. Não tem esse perfil, essa banca. Portanto, a quantidade de ovos vai ser 249 dividido por 99, dividido por 2. 249,99 dividido por 2, que dá aproximadamente 124,995 ovos. Isso aqui, logicamente, tem que ser arredondado para mais. Letra E, 125 ovos. Questão número 11. Um pesquisador realizou um experimento com 3 substâncias químicas A, B e C. No início do experimento, a razão entre as quantidades das substâncias A, B e C era de 3 para 5 para 7, ou seja, A está para 3, B está para 5, C está para 7, na ordem. Após algumas reações, a quantidade A aumentou em 30%, a quantidade de B diminuiu em 30% e a quantidade de C aumentou em 50%. A pergunta é, qual é a razão entre as quantidades de A, B e C? Então, vejam.
Questão bem interessante, diferente das questões anteriores resolvidas de razão e proporção. Pela informação, nós podemos escrever que A é proporcional a 3, B proporcional a 5, C proporcional a 7. Então, vejam. A. Eu vou pegar esta razão e multiplicar por 10. Então, fica 10A sobre 30. Como houve um aumento de 30%, esse 10A vai ser 130%. Então, multiplicar por 1,3. Logicamente, se nós aumentamos em 30% o numerador, o denominador também aumenta. Então, eu devo multiplicar por 1,3 vezes 10A, 1,3 vezes 30. Multiplicando isso aqui, eu tenho que 13A é igual a 39. Portanto, o correspondente à substância A com aumento de 30% será 39. Veja as alternativas. Elimina-se D, elimina-se E. A razão B está para 5. Vou pegar também uma equivalente, multiplicar por 10 e por 10. Então, fica 10B sobre 50. É uma razão equivalente. A quantidade B pelo texto aumentou 20%. Se aumentou 20%, diminuiu 20%. Então, eu devo multiplicar por quanto? Por 80%. Então, fica 0,8 vezes 10B, 0,8 vezes 50. Multiplicando isso aqui, eu tenho 8. Multiplicando isso aqui, eu tenho 40. Então, a nova razão, o denominador vai ser 40. Então, a substância B diminuído de 20% vai ser 8B sobre 40, que é exatamente, se vocês observarem, aqui está errado, Logo, sem necessidade de calcular a substância C, alternativa a letra B. Questão 22. Certo mês, numa loja de sapatos, 60% das vendas da loja foram feitas pelos vendedores homens e 40% pelas vendedoras mulheres. No mês seguinte, verificou-se que as vendedoras mulheres tiveram um aumento de 30% nas vendas, enquanto os vendedores homens tiveram um aumento de 20%. Qual foi o aumento de vendas da loja no geral neste mês? Então, vejam, nós temos aqui uma questão de porcentagem que devemos prestar muita atenção. Então, nós temos homens, eles venderam 40%, 60%. Por sua vez, as mulheres venderam no mês anterior 40%. No texto diz que no mês seguinte, as vendedoras mulheres tiveram um aumento de 30%. Então, 30% de 40%. Por sua vez, os homens tiveram um aumento de 20%. Então, nós temos aqui homens, aumento de 20% em relação a 60%. Isso aqui vai dar 20% de 60%. Esse D aqui significa multiplicação. 20% é 0,2 vezes 60%, que é 0,6. Então, um aumento de 0,2 em forma de índice. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente aumento de 12% equivalente aos homens. As mulheres, por sua vez, tiveram um aumento de 30%. Portanto, 30% de 40%, que é 0,3 vezes 0,4. Multiplicando, 0,12. Multiplicando novamente por 100, para transformar em porcentagem, as mulheres tiveram um aumento de 12%. Portanto, o aumento equivalente aos homens e mulheres, 12% mais 12%, 24%, letra
D. Questão 23. Questão que está sempre sendo colocado em provas da Banca Fundação Avança SP. Um mapa é construído numa escala de 1 para 50 mil. Isto é, distância de 1 centímetro no mapa representa 50 mil centímetros no terreno real. Sempre a escala é de centímetro para centímetro. Se a distância entre dois pontos no mapa é 2 centímetros, qual a distância real entre esses dois pontos? Vejam, a escala é mapa para real. Cada 1 centímetro corresponde a 50 mil centímetros no real. Portanto, 2 centímetros vou chamar de x. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 1 vezes x dá x. 50 mil vezes 2, 100 mil centímetros. Então, dessa opção aqui, já posso cancelar a primeira. Vejam, eu tenho que transformar centímetro para ou quilômetro ou metro. Então, aqui está excluído, porque aqui está 2 quilômetros, tem que dar. Esse está excluído. Então, ou vai ser 10 quilômetros, ou 100 metros, ou 1 quilômetro. Vejam, se eu estou em centímetro, chegar em quilômetros, eu tenho que dividir por quanto? Por 100 mil. 10 vezes 10 dá 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Portanto, dividindo 100 mil centímetros por 100 mil, eu tenho exatamente 1 quilômetro. Ou seja, alternativa letra E. Questão 14. Em um concurso, as notas de matemática têm peso 4. Português, peso 3. Informática, peso 2. E as notas desse candidato foram 7, 8 e 6, respectivamente, na ordem. Qual a alternativa que mais se aproxima da média ponderada? Lembrando que a média ponderada é a nota da pessoa vezes o peso. Então, eu tenho exatamente isso aqui. 7 é a nota de matemática e o peso 4. 8 é a nota vezes o peso 3. 6 é a nota vezes o peso 2. Multiplicando aqui, eu tenho 28 mais 24 mais 12. Somando esse aqui dá 64 dividido por 9. Portanto, 9 é a soma dos pesos. 4, 7, 2. Então, 4 mais 3 mais 2, 9. 64 dividido por 9 dá aproximadamente 7,11, letra B. Questão número 8, uma questão também recorrente da Banca Avança SP. Lembrando que a Banca SP estará também organizando a prova para a Prefeitura Municipal de Barretos. Inscrições estão abertas. E também da Câmara Municipal de Osasco. Antônio aplicou R$ 82 mil no regime de juros simples. Então, está claro, juros simples. A uma taxa de 3% ao mês. O tempo que essa quantia ficou aplicada foi de 2 anos. Então, o montante recebido após esse tempo será. Então, lembrando, montante é o capital somado com os juros. Então, vamos calcular primeiramente os juros dessa aplicação de Antônio de R$ 82 mil, 3% ao mês, durante 2 anos, 24 meses. Então, nós temos aqui juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Capital, R$ 82 mil, taxa, 3% ao mês. Eu vou colocar em forma de fração 3 centésimos, tempo 2 anos, transformando em
meses, 24 meses. 12 mais 12, 24 meses. Substituindo aqui, eu tenho, então, 82.000, 3%, 3 centésimos vezes 24. Eu coloquei em forma de fração. Como nós temos aqui 82.000, podemos cortar 2 zeros, 2 zeros. Então, os juros ficou 820 vezes 3 vezes 24, que dá exatamente R$ 59.040. Se vocês observarem, só tem uma alternativa que tem esse valor aqui, 0,40 reais. Então, que é exatamente a letra D. Mas vamos calcular. Montante, R$82.000, que é o capital, mais os juros produzidos em 2 anos, R$59.040, somando R$141.000, 40 centavos, letra D. Questão que está sempre aparecendo na banca Avança SP. Lembrando que esta prova é de nível médio. Portanto, muito cuidado, não podemos errar. Também está aparecendo em questões de nível superior. Questão número 9. A distância entre a rodoviária de uma cidade até o hospital, na mesma, é de 5,6 km. Também questão que sempre aparece, que é redução de unidades de comprimento. Muito cuidado. Caso uma pessoa ande esse percurso, ela terá andado quantos metros? Ou seja, eu tenho que transformar quilômetros para metros. Sempre tenho em mente aquela tabelinha tradicional, tanto para medida de comprimento, medida de área, medida de volume, medida de tempo. Isso facilita a visualização. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, quando nós caminhamos da esquerda para a direita, nós multiplicamos. Então, da esquerda para a direita, multiplicamos. Quando nós vamos da direita para a esquerda, dividimos por 10, por 100, assim por diante. Marque onde vocês estão. Nós estamos em quilômetro, correto? Queremos chegar em metros. Quantas casas nós vamos pular? 3. Então, 10 vezes 10 vezes 10. 5,6 quilômetros, multiplicamos por 1.000. 5,6 quilômetros vezes 1.000 metros, dá exatamente 5.600 metros, que é exatamente a letra E. Não podemos errar questão de redução de unidades, no caso aqui, de comprimento. Questão 12. Um círculo de raio R está inscrito em um quadrado, ou seja, o círculo está dentro do quadrado. Se a área do círculo é 36π unidades quadradas, qual a área do quadrado? Então, nós temos aqui exatamente esta figura. O círculo inscrito significa dentro. Aqui nós temos o centro, o raio, o dobro é o diâmetro. Então, que é exatamente o valor do lado do quadrado. A área de um círculo, lembrando, πr². Como a área é dado, eu vou pegar a fórmula igualar com 36π. Simplifica π com π, r² igual a 36. Logo, r mais ou menos raiz quadrada de 36. Como R é medida de comprimento, eu só pego o valor positivo. Então, o raio mede 6 unidades. Ou seja, essa medida aqui mede 6. Portanto, o lado do quadrado aqui vai ser exatamente 12. 2 vezes 6, 12 unidades. Para saber exatamente a área do quadrado, que é lado vezes lado, 12 vezes 12, 144 unidades quadradas. Letra P. Questão número 13. Uma questão também aparentemente difícil, mas de observação. Observe a seguinte sequência figural formada a partir de um quadrado
A, B, C, D de lado 1 centímetro. A cada novo elemento, novos quadrados são inscritos no quadrado mais interno, que é esse mais escuro, conforme a figura. Os vértices dos novos quadrados estão sempre dispostos nos pontos médios do segmento dos quais eles pertencem. Por exemplo, o ponto F, que é esse ponto aqui, F, é exatamente o ponto médio de DC, e assim sucessivamente. Com essas informações, indique a área em centímetro quadrado do próximo elemento da sequência 4, o quarto elemento. Ou seja, a área aqui é 1 vezes 1 dá 1, calcula a área desse quadrado interno mais escuro e assim sucessivamente até a quarta figura. Então vejam, vamos, como aqui é ponto médio, então vai ficar meio e meio. Eu vou achar esse L aqui, vou chamar de L. Na realidade, L quadrado é a área desse quadrado mais escuro. Aplicando Pitágoras, eu tenho quadrado de L é igual quadrado de 1 meio mais o quadrado de 1 meio. 1 meio quadrado dá 1 quarto, mais 1 quarto dá 2 quartos. Simplificando por 2, L quadrado é 1 meio. L quadrado, observe, é a área desse quadrado interno. Então aqui mede 1 meio. Logicamente dá para observar que essa sequência de quadrados é uma progressão geométrica cuja razão é 1 meio. 1 vezes 1 meio dá 1 meio. Então o próximo, sem necessidade de fazer, vai ser o quê? 1 meio vezes 1 meio, que dá o quê? 1 quarto. O próximo vai ser 1 quarto vezes 1 meio, que dá 1 oitavo. Que é exatamente a alternativa correspondente, letra D. Questão 14. Sabe-se que 2 professores experientes conseguem corrigir juntos 20 provas em 4 dias. Se fossem 6 professores iniciantes, cuja velocidade de correção é de apenas 40% em relação aos professores experientes, quantos dias levariam para corrigir 120 provas? Então, aqui nós temos uma observação. Nós temos que colocar nesse primeiro parágrafo aqui a velocidade dos professores, que caiu de 100% para 40%. Portanto, cuidado. Então, eu tenho aqui 4 grandezas. Quantidade de professores, 2 professores, 20 provas, 4 dias, a uma velocidade de 100%. O que nós temos aqui? Causas e efeito. Regra de 3 composta. Nós vamos separar essas 4 grandezas em causas e efeito. O efeito sempre é o resultado. No caso aqui, o resultado aqui são as quantidades de provas. Portanto, as demais são causas. Professores, a velocidade dos professores, que é 100%, e quantidade de dias. Completando o primeiro parágrafo aqui, eu tenho 2 professores, 100%, 4 dias, 20 provas. Pergunta: quantos dias se a velocidade apenas de 40%? Então, 6 professores inexperientes, né? 40% caiu a velocidade, x 120. Lembrando, o produto das causas é diretamente proporcional ao efeito. Toda vez que eu tenho regra de 3 simples, regra de 3 composta, vocês tentem simplificar. Corta 2 zeros, fica mais simples. Se quiserem simplificar 2/6, coloca 1/3, indiferente. Então vai ficar assim, 6 vezes 4 vezes x vezes 2, igual 2 vezes 10 vezes 4 vezes 12. Eu vou colocar 2 vezes 12 vezes 10 vezes 4.
Explicando por quê. Eu tenho aqui 6 vezes 4 dá 24, 2 vezes 12 dá 24. Então, posso, corta, fica 2x igual a 40. Portanto, x, 40 dividido por 2, serão necessários 20 dias para que esses 6 professores, com uma velocidade um pouco menor, corrijam 120 provas. Letra E. Questão 16. Esta questão é uma das questões mais difíceis dessa prova. Sabe-se que um dado paralelepípedo tem diagonal espacial. O que é diagonal espacial? É a união de dois vértices em planos opostos de um paralelepípedo, que é uma figura espacial, medindo 3 centímetros. Dois dos lados medem 1 e 2 centímetros. Qual o volume desse paralelepípedo em centímetros quadrados? Então, vejam. Eu tenho aqui um paralelepípedo, cujo volume é esse aqui, ó. Onde que está a diagonal espacial? É este vértice aqui no plano frontal e este vértice no plano de trás. Então, eu tenho aqui essa diagonal, que mede 3 centímetros. Eu tenho que saber o C para calcular o volume. Eu tenho a medida do A, do B, B vale 1, A vale 2, tanto faz colocar aqui como aqui. Se eu colocar aqui, fica mais fácil de visualizar. Por quê? Para saber o C, eu tenho que saber a diagonal da face, da base, no caso, né? Esse triângulo aqui, que tem esse verde aqui e aqui, é um triângulo retângulo. Esse aqui vou chamar de D. Eu tenho que saber o valor do D. Se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, eu vou aplicar Pitágoras, onde D é a hipotenusa do triângulo. Então, vai ficar D quadrado igual 2 quadrado mais 1 quadrado. D quadrado vai ficar 4 mais 1. D quadrado, 5. Então, D, raiz quadrada de 5. Então, essa medida aqui é raiz de 5. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse triângulo aqui, ó, que também é triângulo retângulo. Esse vértice, vou dar um nome nesse vértice aqui só para facilitar. Esse triângulo D, esse cateto que está em verde, raiz de 5. C é outro cateto que eu quero saber. E a hipotenusa desse triângulo é 3. Então, nesse triângulo aqui, observe que é um triângulo espacial. Vou aplicar Pitágoras novamente. Esse 3 é a hipotenusa. Então, vai ficar assim. 3 raiz de 5 ao quadrado. Aqui tem um errinho. Deixa eu verificar aqui. 3 ao quadrado vai ser igual raiz de 5 ao quadrado mais c quadrado igual 3 quadrado. Consertando aqui. D quadrado, um cateto, mais o outro cateto igual a 3 ao quadrado. Então, tenho exatamente o c quadrado vai ser 9 menos 5. Deixa eu verificar novamente aqui. C quadrado igual 9 menos 5. 9 menos 5 dá 4. C quadrado é 4. Portanto, C, raiz quadrada de 4, C vale 2. Então, essa medida vale 2. Então, tenho essa medida aqui é o comprimento, a largura e a altura. Portanto, o volume aqui vai ser 2 vezes 1 vezes 2, 4
centímetros quadrados, que é exatamente a alternativa letra E. Voltando novamente aqui, deixa eu verificar uma coisa aqui. Raiz de 5 ao quadrado mais c quadrado é igual a 9. C quadrado vai ser 9 menos 5. 9 menos 5, 4. Correto. Então, letra E. Questão 17. Pessoal, eu resolvi essa questão 17. Qualquer dúvida, envie nos comentários. Tá correto? Eu resolvi de uma maneira muito simples. Tenho lá minhas dúvidas. 3 amigos, Ana, Beatriz e Carlos, participam de um jogo, onde cada um recebe um chapéu com uma cor que pode ser vermelha ou azul. Nenhum deles consegue ver a cor do próprio chapéu, mas vê a cor dos outros dois. Então, veja, isso é informação importante. Ele não vê a cor do seu chapéu, mas vê a cor dos outros dois. Eles não podem se comunicar entre si, mas têm que deduzir a cor do próprio chapéu para ganhar no jogo. O moderador diz: informação, pelo menos um de vocês tem chapéu vermelho, mas não todos. Então pode ter um ou dois, 3 não podem. Então veja, após um tempo de reflexão, Ana diz: eu sei a cor do meu chapéu. Eu acredito que é na sequência. Depois, como ela diz, logo depois, Beatriz também afirma: eu também sei a cor do meu chapéu. E finalmente o Carlos, o terceiro, diz: então eu também sei a cor do meu chapéu. Portanto, dentre as alternativas abaixo, a única que pode corresponder às cores do chapéu de Ana, na ordem Ana, Beatriz e Carlos, respectivamente, é. Veja, envie seus comentários. Se Ana é o primeiro e sabe a cor do chapéu, o que significa? Que ela está vendo. Se ela sabe a cor do chapéu, ela está vendo ou azul e azul, quer dizer, azul para a segunda pessoa, no caso a Beatriz, azul para a terceira, que é o Carlos, ou vermelho e vermelho. Então, ficaria assim. Ana, se ela viu azul e azul, ela só pode ter vermelho. Concorda? Porque não pode ter 3 azuis. Ou, se ela vê vermelho, o dela só pode ser azul. Agora, se você olhar essa opção aqui, não tem, ó. Se você olhar aqui, ó, azul, vermelho e vermelho, não tem essa opção. Azul, vermelho, veja aqui, azul, vermelho e azul. Azul, azul e vermelho. Azul, vermelho e vermelho não tem. Então, esta opção está excluída. Se está excluída aqui e Ana sabe, então só pode ser essa opção. Ana tem um chapéu vermelho, Beatriz azul, Carlos azul, que é exatamente a opção A. Eu resolvi dessa forma, acredito que esteja certo. Qualquer dúvida, envie nos comentários. Se tiver alguém contestando, vamos lá. 18. Uma empresa deseja avaliar o desempenho de seus funcionários com base em 3 critérios: qualidade do trabalho, cujos pontos estão aqui, pontualidade e colaboração em equipe. Então, cada item tem uma pontuação, 85, 90 e 80. Os pesos são, respectivamente, 5, 3 e 2. O funcionário João recebeu as seguintes notas. Qual a média aritmética ponderada? Então, muito cuidado. Média aritmética ponderada, eu tenho que fazer o quê? Pegar, no caso aqui, a pontuação vezes o peso. 85 vezes 5. 90 vezes 3. 80 vezes 2. E a soma dos pesos,
aqui é 10. 425 mais 260 mais 160. Somando 425, 270 com 160, dá 855 dividido por 10. Soma dos pesos. Dividindo por 10, eu tenho exatamente 85,5, letra C. Questão recorrente da banca Avança SP. Questão número 11. Um pesquisador realizou um experimento com 3 substâncias químicas A, B e C. No início do experimento, a razão entre as quantidades das substâncias era A, B e C. Era de 3 para 5 para 7, respectivamente. Após algumas reações, a quantidade de A aumentou em 30%. A pergunta é, a quantidade de B diminuiu 20%, C aumentou 50%. Qual é a nova razão entre as quantidades A, B e C? Voltando, A aumentou 30%, B diminuiu 20% e C aumentou 50%. Então, vejam, se a razão está nesta ordem, eu posso escrever que A está para B, assim como 3 está para 5. Desta proporção, já vou tirar o valor do A e B. Se eu multiplicar esta razão por 10, continua sendo proporcional. O que aconteceu? A aumentou 30%. Então, vou calcular aqui o valor de A com aumento de 30%. 30% dá 130%, 1,3 vezes 30. Então, A passa para 39. Se A passa para 39, eu já posso eliminar duas alternativas. B diminuiu 20%. Como nós multiplicamos por 10 é 50, então vou calcular 80% de 50, que dá 40. Então, com certeza, B, 40. Se B é 40, eliminamos esse aqui, eliminamos este aqui, só pode ser a alternativa a letra B. Mas vamos tirar o valor de C. Como A está para B, B está para C, eu posso escrever que A está para C. Assim como 3 está para 7. Desculpa, aqui é 7. 3 está para 7. Multiplicando por 10, da mesma forma, eu tenho uma nova razão equivalente, 30/70. Como já sabemos que A vale 39, B aumentou 50%. Então, 1,5 vezes 70, que dá 105. Então, os novos valores de A, B e C vai ser 39, 40, 105, letra B. 17. Considere a sequência G, 3H, 6 e 9. Reticências. Qual é o 19º termo dessa sequência? Vejam, eu tenho uma sequência de letras intercalada por números. Então, nós temos aqui, quando a posição é ímpar, por exemplo, primeiro, terceiro, quinto, é letra. Então, veja, primeiro, terceiro, quinto. Quando a posição é par, por exemplo, segundo, quarto, sexto, são múltiplo de 3. Como ele quer saber o 19º, será uma letra. Portanto, já está excluído isso aqui, ó. Então, nós temos do primeiro até o 19º. Como nós queremos a posição ímpar, eu tenho aqui no 7º, 9º, 11º e assim sucessivamente. Então, quais são as letras I, J, K, L, M, N, O, P? A letra P está na 19ª posição, letra D. Questão 18. Em uma loja de sapatos, uma pessoa comprou os seguintes itens: 2 pares de tênis,
cada R$ 199,90. Uma sandália por R$ 79,50. 4 pares de meia por R$ 9,00 e um cinto por R$ 45,99. Qual o valor que essa pessoa gastou nos pares de tênis? Questão bem interessante que precisamos prestar atenção. Ele quer saber somente não o que ele tem na loja, esses preços. Não significa que ele comprou tudo. Então, 2 pares de tênis, 2 vezes R$ 199,90, R$ 399,80, portanto, letra C. Acredito que alguns alunos erraram a questão. 13. Em um triângulo temos os ângulos internos A, B e C. A, B e C são tais que a medida do ângulo A é o dobro de B e a medida de C é a soma das medidas de A e B. Qual a medida do ângulo C? Veja, tem um triângulo cujos vértices são esses, A, B e C, portanto, é o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. O ângulo A é o dobro de B. Então, se eu chamar o B de X, A, 2x. O ângulo C é a soma de A e B. Portanto, A, 2x mais x, C vale 3x. Utilizando o teorema angular de Tales, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, x mais 2x mais 3x igual a 180. Somando aqui eu tenho 6x igual a 180 graus. X, que é o ângulo B, vai ser 180 graus dividido por 6, que dá exatamente 30 graus. O exercício está pedindo somente a medida do ângulo C, que é esse ângulo aqui que mede 3x. 3 vezes 30 graus, 90 graus, letra C. Ou seja, esse triângulo é um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus em C. Questão 13. Joana tem R$200 e deseja comprar um celular que custa R$800. Ela economiza R$50 por semana. Quantas semanas faltam para a Joana juntar dinheiro suficiente para comprar o celular? Vejam, R$800 o custo do celular. Ela tem R$200, portanto, faltam R$600. Como ela guarda R$50 por semana, dividindo R$600 por R$50 por semana, nós teremos exatamente 12 semanas para completar o dinheiro para que Joana compre o celular. Letra B. 14. Uma loja de brinquedos possui um total de 300 itens em estoque. Se 25% desses itens são carrinhos, quantos itens não são carrinho? Então, muita atenção nessa pergunta. Ele tem a porcentagem de carrinhos e a pergunta é quantos não são carrinho. Então, total, 300. Se 25% são carrinhos, não são carrinhos 75%. Logo, 75% de 300. Não precisa fazer regra de 3 simples. Muita atenção. Problema de porcentagem de concursos, vocês podem utilizar a dica, corta 2 zeros, então fica 75 vezes 3 carrinhos, não carrinhos. 75 vezes 3, 225 não são carrinhos, letra B. 19. Um atleta participou de 3 competições de natação, cada uma com uma distância diferente. Ele obteve as seguintes pontuações em cada competição. Competição 1, cuja distância é 100 metros.
nota 0,6. Competição 2, 200 metros, 8 pontos. Competição 3, distância 400 metros, pontos 10. Qual a média ponderada? Eu tenho que saber o peso desse atleta nessas 3 competições, considerando que os pesos são as distâncias inversas em metros. Então, por exemplo, na primeira competição, o peso que eu devo multiplicar aqui é 1/100º, o inverso da distância. Aqui o peso vai ser 1/200. E na terceira competição, o inverso da distância, que é 1/400. Por quê? A média ponderada vai ser a nota multiplicada pelo inverso da distância. Portanto, fica assim. Nota é 0,6. Peso, 1/100º. Mais 0,8. Inverso, 1/200. Mais 10 pontos vezes 1/400 somado pelo inverso dos pontos das distâncias. 1/100º mais 1/200 mais 1/400. Isso aqui vai dar. Fazendo esse cálculo aqui, 6 dividido por 100, dá isso aqui. Dividindo 8 por 200, dá 0,04. E dividindo isso aqui, 10 por 400, dá 0,025. Tirando o mínimo aqui, que é 400, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 400 dividido por 100, 4 vezes 1, 4. 400 dividido por 200, 2 vezes 1, 2. 400 dividido por 400, 1 mais 1. Vezes 1 dá 1. Então ficou assim. Somando isto aqui, com cuidado, dá 0,125. Aqui embaixo, somando isso aqui, dá 7/400. Portanto, 0,25 vezes o inverso, 400 vezes sétimos. Multiplicando isso aqui, dá 50. Dividido por 7, aproximadamente 7,1 com uma casa decimal. Letra B. Questão número 18. O gráfico abaixo mostra o número de estudantes de uma escola que participaram de Olimpíadas em 5 áreas de conhecimento: física, química, português, história e matemática. A coluna mais clara representa os dados de 2020, veja aqui. E a parte mais escura, a coluna, representa dados de 2021. Com base no gráfico, qual a área de conhecimento que teve o segundo menor número de estudantes em 2020? Veja, é uma questão que nós vamos ignorar a coluna de 2020. O que interessa para a gente é a coluna de 2020. Segundo menor número. Então, veja, eu vou colocar os dados aqui. Física 2020, 8. Química 14, vejam aqui. Português 21. História 12. Matemática 29. Eu coloquei aqui os dados de 2021. Física, química, que é a coluna mais escura. 6 física, 16 química, 8 português, 9 história, matemática 27. Como a pergunta é somente o segundo menor número de estudantes em 2020, portanto, isso aqui nós não vamos utilizar. O segundo menor índice representado aqui, o primeiro menor é o 8, física. O segundo vai ser exatamente o quê? História, 12.
Portanto, letra D. Questão 19. Uma senha de 4 dígitos foi criada usando os números 2, 3, 5, 7, sem repetições. Nós temos aqui 3 dados para nós encontrarmos a senha corretamente. Primeiro, o número 5 está em uma posição imediatamente à direita do número 7. O número 3 não é o primeiro nem o último. O número 2 está antes do número 3. Eu vou utilizar aqui os dados. Eu vou começar por esta aqui, ó. O número 3 não é o primeiro nem o último. Então, o 3 não pode aparecer na resposta nem em primeiro, nem em último. Portanto, já elimino 2, 7, 5, 3. O número 2 está antes do número 3. Então, se o número 2 está antes do número 3, eu elimino provavelmente uma alternativa. Aqui está correto, 2, 3. Aqui está correto, 2, 3. Aqui está incorreto, 3, 2. Então, já elimino. E aqui, 2, 3 está correto. Então, com essas duas primeiras informações, eu eliminei duas alternativas. Agora, vou utilizar o número 5 está em uma posição imediatamente à direita do número 7. Então, veja, o número 5 tem que estar à direita do 7. Então, já elimino A, porque aqui o 5 está antes. Tem que estar à direita. Aqui também, 5, 7. Elimino. Portanto, a única alternativa que satisfaz estas 3 condições é a senha 2, 3, 7, 5, letra E. Questão número 11. Durante os dias da semana, segunda-feira até sexta, uma cafeteria vende cappuccinos e seu lucro em cada bebida vendida é de 20% sobre o valor da venda. O restante do valor recebido cobre os custos de produção por bebida. Durante os finais de semana, sábados e domingo, a cafeteria vende o mesmo produto pelo dobro do preço original, sendo que seu custo de produção não muda. Então, pode-se afirmar que a razão entre o lucro por bebida em vendas no final de semana e o lucro por bebida em venda nos dias da semana é. Então, vejam. Dica: não tem o valor principal. Dá um valor fictício, por exemplo, R$10 cada cappuccino. Portanto, de segunda até sexta-feira, o lucro para cada cappuccino será de R$2, ou seja, 20%, e o custo R$8. Aos sábados e domingo, ele vende por R$20, ou seja, o dobro de 10. E o custo não muda, ou seja, permanece R$8. Logo, o lucro será R$20 menos o custo, o lucro é de R$12. A pergunta é: a razão entre o lucro em vendas no final de semana e o lucro por bebida em venda no dia da semana, nos dias da semana. Então, nós temos aqui lucro no final de semana, R$12, que é exatamente esse valor aqui. Lucro dos dias da semana será de R$2. Portanto, a razão 12 dividido por 2, exatamente 6. Letra E. Questão 17. A figura abaixo mostra um triângulo ABC inscrito numa circunferência de raio 1 metro. Sabendo que o segmento BC passa pelo centro da semicircunferência, então BC é um diâmetro,
é o diâmetro e que o ângulo interno aqui é reto. Então, a área do triângulo ABC é. Então, isso aqui é uma propriedade importantíssima. Toda vez que eu tenho um triângulo inscrito numa circunferência onde a hipotenusa coincide com o diâmetro, isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, se o raio vale 1, BC vale 2. 1 e 1, 2. Isso aqui também é raio. A até esse ponto aqui é raio. Portanto, a área de um triângulo retângulo, base 2, altura 1 dividido por 2. 2 vezes 1 dividido por 2. Simplifica a área desse triângulo assinalado, 1 metro quadrado, letra D. 18. Os preparadores físicos de um maratonista calculam que o seu corpo perde água numa velocidade de 10 mililitros por minuto, ou seja, a cada 1 minuto, 10 mililitros de água. Para que o atleta não perca rendimento devido à desidratação, quantos mililitros de água ele deverá repor a cada 40 minutos? Aqui poderia fazer um único cálculo. Eu vou resolver utilizando regra de 3 simples. Água em mililitros e o tempo. 10 mililitros em 1 minuto. Portanto, em 40 minutos, deve repor X. Grandezas diretamente proporcionais. Produto 10 está para X, 1 está para 40. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. X vezes 1 é X, 10 vezes 40, 40 mililitros. Só que eu tenho que transformar isso aqui em litros. Lembrando, se aqui é 400 mililitros, cancela, inutiliza D, inutiliza E. Então, só pode ser, e essa aqui também está inutilizada. Portanto, ou é A ou é C. Se eu estou em mililitros, quero chegar em litros, eu vou caminhar para a esquerda. Para cada casa, divido por 10. Por 10, por 10. 400 mililitros dividido por 1000 dá 0,4 litros. Letra A. Não esqueçam dessa tabelinha para essa conversão de medida de capacidade. Muito importante vocês lembrarem. 14. Um estudante tinha um papel em formato retangular. Ele cortou esse retângulo ao longo de suas diagonais, resultando em 2 triângulos idênticos. Ou seja, 2 triângulos que têm a mesma área. Ele então pegou um dos triângulos resultantes e recortou novamente ao longo do segmento que liga o ponto médio da hipotenusa ao vértice no qual se situa o ângulo reto, resultando em 2 novos triângulos chamados de A e B. Podemos afirmar que esses 2 triângulos têm a mesma área. 2. Um dos triângulos A ou B é equilátero. Um dos triângulos A ou B é retângulo. E 4. Os 2 triângulos são isósceles. Quais estão corretos? Então, veja, eu tenho um papel retangular. Ele cortou unindo as suas diagonais aqui ao longo das duas diagonais, ou seja, fez esse corte. 2 triângulos congruentes que têm a mesma área. Ele pegou um dos triângulos e recortou novamente, fazendo o seguinte, pegando o ponto médio aqui
E fazendo isso aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto médio, uniu aqui. Eu estou unindo aqui a diagonal inteira só para mostrar que esses dois segmentos verde aqui são congruentes, porque são metade da diagonal. Então, tenho dois triângulos. Então, quando que ele fez esse corte aqui, ele pegou esse triângulo superior, uniu isso aqui e cortou. Então, eu tenho dois triângulos, que pode ser esses dois triângulos ou esses dois triângulos, conforme... Então, veja, esses dois triângulos A e B, vejam, tem a mesma área. Esses dois triângulos, um deles é equilátero, um deles é retângulo, e os dois são... Então, vejam, se isso aqui é diagonal verde, esse aqui é diagonal vermelha, esse aqui é ponto médio, então esse segmento aqui, eles são congruentes. Portanto, já concluímos que esses quatro triângulos são de mesma área. Então, A e B têm a mesma área. Isso aqui é verdade. A ou B é equilátero. Não tem triângulo equilátero. Falso. Tem triângulo retângulo. Falso. Esses dois triângulos aqui são triângulos isósceles, porque aqui nós temos metade da diagonal, metade da diagonal, metade da diagonal. Então, esses triângulos aqui são todos triângulos isósceles. Portanto, a alternativa correta é exatamente a letra A. Questão 13. Em uma fábrica de chocolates, uma caixa de bombons pesava 400 gramas e foi reduzido 320 gramas, ou seja, diminuiu 80 gramas, mantendo seu preço constante. Sobre o preço por quilo do chocolate antes e após a modificação, é correto afirmar que reduziu ou aumentou. Então, vejam, supondo que o preço do chocolate seja R$100, tanto nos dois casos, continua sendo R$100. Portanto, na primeira condição, 400 gramas, R$100, vai dar R$100 dividido por 400 gramas, 0,25 centavos cada grama. Como o preço continua R$100, nos 320 gramas, cada grama será 100 dividido por 320, 0,3125 gramas. Então, veja, tem uma variação daqui para cá. Esse valor é maior. Então, se eu faço a razão entre 0,3125 dividido por 0,25, eu vou encontrar 1,25. 1,25 significa que tem um aumento de 25%. 1,25 é 1,25 centésimos. Portanto, 125%. Logo, aumento de 25%, letra B. 14. Uma cozinheira prepara diariamente 2 pratos diferentes, sendo um com proteína vegetal e o outro com proteína animal. Sabe-se que o custo dos ingredientes para o prato com proteína vegetal é 80% do custo dos ingredientes para um prato com proteína animal e que ela gasta R$ 54 por dia com esses ingredientes, ou seja, proteína animal, proteína vegetal. Quanto ela gasta diariamente para preparar o prato com proteína vegetal? Então, veja, vamos chamar de X o preço do prato com proteína animal. O que diz aqui? O prato com proteína vegetal é 80% do preço do prato com proteína animal. Então, posso escrever aqui.
O prato vegetal é 80% do prato animal, ou seja, 80% é 0,8. Então fica 0,8 vezes o preço do prato com proteína animal, 0,8x. Somando o preço do prato com proteína animal mais com proteína vegetal, eu tenho o custo dos ingredientes, R$ 54. O coeficiente aqui é 1. Portanto, somando 1x mais 0,8x, dá 1,8x igual a R$ 54, onde x é o preço do prato com proteína animal. Então, x, R$ 54 dividido por 0,8. Efetuando essa divisão, o prato com proteína animal custa R$ 30. Portanto, o preço do prato com proteína vegetal vai ser 80% de 30, ou 0,8 vezes R$ 30, que dá R$ 24, letra E. Está um pouquinho apagado aqui. 16. A figura abaixo mostra 3 blocos retangulares idênticos, ou seja, esses blocos aqui eles são todos idênticos. O lado maior mede 12. Inteiro aqui nessa figura mede 30 centímetros. Essa distância aqui é exatamente y, que é igual. Então, quanto que mede essa distância? Então, vejam. Esse bloco mede 12, aqui mede 12. Este bloco que está em cima vai ser o 12 menos 2y, porque a soma dá 30. Então, esse pedacinho mais esse pedacinho inteiro é 12. Então, esse pedaço aqui vai medir 12 centímetros menos 2y. Somando 12 mais 12 menos 2x mais 12, eu tenho 30 centímetros. Logo, menos 2y é igual a 30 menos 12 menos 12 menos 12. Efetuando isso aqui vai dar menos 6. Multiplicando por menos 1, 2y igual a 6, y 6 dividido por 2, y 3 centímetros. Letra C. Questão número 20. Em uma faculdade, 3 atividades contribuíram para a nota final de um estudante, cada uma com pesos diferentes. Atividade A tem peso 1. Atividade B tem peso 3. E a atividade C tem peso 6. As notas obtidas pelo estudante foram 7 na atividade A, 8 na atividade B e 10 na atividade C. Contudo, o professor aplicou uma penalidade de 25% sobre a nota da atividade C. A nota da atividade C é 10, então significa que eu não vou considerar o 10. Ele foi penalizado com 25%, devido ao atraso da entrega. Indique a média aritmética ponderada, porque tem peso final do estudante considerando a penalidade. Então, veja. Atividade A, organizando peso 1, B, peso 3, C, peso 6. Então, aqui eu tenho aqui a soma dos pesos, eu tenho 10. As notas do estudante, 7 na atividade A, 8 na atividade B, 10 na atividade C. Só que eu não vou considerar esse 10 no cálculo final. Ele perdeu 25%. Bom, simples, sem necessidade de fazer cálculo. Se a atividade C, ele tirou 10,
perde 25%, significa que vai ser 7,5. Portanto, basta multiplicar o peso pela nota da atividade, somar tudo e dividir por 10. Então, veja, 1 vezes 7, 3 vezes 8, 6 vezes 7,5 dividido por 10. Isso aqui vai dar 7 mais 24 mais 45. 7 mais 24 mais 45 dá 76. Somando 7, está repetindo aqui, mais 24 mais 45 dá 76, dividido por 10, que é a soma dos pesos. Portanto, 76 dividido por 10 dá 7 inteiros e 6 décimos. Essa foi a média desse aluno, considerando as 3 atividades A, B e C, descontando 25% da atividade C. Letra D. Estas foram as 5 questões finais da prova de Ituprev Banca Avança SP. Lembrando que a prova constou 10 questões. As 5 primeiras questões são questões iguais da prova de analista previdenciário. Esta prova, a primeira foi oficial. Então, vejam. Gostaram? Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dá um like, e vocês que estão estudando para concursos públicos da Banca Avança SP, cliquem na playlist cujo link está na descrição desta videoaula. Lembrando que a Banca Avança SP estará realizando outros concursos neste início de 2025. Muita atenção e utilizem a playlist para que vocês façam uma revisão. Enviem sugestões de videoaulas, enviem sugestões de questões da Banca Avança SP e também de outras bancas. Estou sempre à disposição para tirar dúvida de vocês. Se vocês podem colaborar com o meu canal, nós temos 2 possibilidades. Primeiro, compartilhe as nossas videoaulas com seus amigos. É uma excelente maneira de vocês divulgarem o meu trabalho. Trabalho estritamente gratuito. Ou, se vocês tiverem condições financeiras, faz um Pix. Qualquer valor será bem recebido. A chave Pix está aqui, ó. Alguns amigos já colaboraram e agradecemos vocês. Eu não estou colocando aqui aqueles que já enviaram a sua colaboração, mas fico imensamente grato. Um grande abraço, até as próximas videoaulas e bons estudos!